Oi, boa noite, tudo bem? E Alberto, chegando aí, Raíssa. Pois é, começando aí uma live, né? Espero que vocês tirem bastante proveito. A nossa convidada é uma pessoa muito especial, é a Cris Alves. E ela vai falar de um tema que é extremamente atual e útil para a gente, né? É muito prático, realmente. A Rebeca está entrando, a Clara. Vamos aguardar um pouquinho que a Cris deve estar chegando por aí e a gente entra na nossa temática, né? Olha aí, a Paty está chegando também. Olha aí, a Cris Alves acabou de chegar e eu vou convidá-la para a gente já começar a conversar um pouquinho, tá bom? Olá, Ei, como vai? Tudo bem? bom? Tudo ótimo. Ah, que coisa boa, que coisa boa. Alguém pode dar um retorno para a gente aí de som, imagem, se tá tudo certinho? A Aline tá aí, a Paula, vamos que vamos. Eu acho que o pessoal está ouvindo a gente bem. Daqui da minha parte eu te ouço direitinho. É? Ah, que legal, que legal. Pois é, gente, Cris Alves, né? Bem-vinda, Cris, para participar conosco. Mais uma dobradinha que a gente está fazendo, né? É sempre uma delícia estar com você, aprender com você, sorver e absorver, né? Um pouco. O que eu queria dizer para vocês, pessoal, a Cris, ela é consultora de imagem e ela é analista e especializada em análises faciais. Isso é muito interessante porque ela acabou criando um método que acabou inovando todo um campo de atuação e todo um setor de atuação. E eu quero já começar para a gente esquentar aí, enquanto vocês continuam chegando. Quero fazer já, emendar a sua apresentação, Cris, com uma pergunta que tem duas expressões populares que eu escuto há muito tempo. A Uhum. primeira é a famosa, né? Que as aparências enganam, que a gente precisa tomar muito cuidado. E a outra é que a primeira impressão é a que fica. Eu sei que a consultoria de imagem, para muito além, né, de estética, de roupas, como muitas vezes é confundido, abarca um campo de conhecimento muito mais potente, muito mais amplo, porque é uma poderosa ferramenta de nós posicionarmos, inclusive, a nossa própria personalidade. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? Você aí que criou o Persona, criou o Facetelling, e não canso de dizer assim, né, do orgulho que a gente tem de você já ter levado aí todo esse método seu para além do Atlântico, né? E por aí foi. Então conta um pouco dessa história e explica também se essas expressões populares fazem algum sentido ou se elas já caíram de moda. Sim, claro. Primeiramente, boa noite, agora oficialmente, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. É um prazer receber um convite tão honroso quanto esse para dividir um momento com a Dazai e com você, Adriana. Muito obrigada, mais uma vez. Suas duas primeiras perguntas são muito pertinentes, porque elas estão bem no cerne do meu campo de trabalho. Então, você falou do Persona e do Facetelling, que é o método de análise facial, e tudo isso que você está dizendo agora com relação ao campo de trabalho e a virada de chave. Eu vou começar por aí para a gente cair naquelas duas frases que você mencionou. As aparências enganam e a impressão é a que fica, né? Bom, Isso.
de onde surgiram esses dois métodos de trabalho que são os pioneiros no mercado, tanto brasileiro quanto mercado internacional. Quando eu comecei a atuar nesse mercado de consultoria de imagem, eu ficava muito incomodada com o que as pessoas inicialmente achavam, acreditavam da profissão, muito ligada a um glamour, imaginar o profissional que sai da loja, que vai até as lojas com você e que sai de lá carregando várias sacolas. Ah, consultor de imagem é aquele que sai com você para comprar umas roupinhas. E o que me levou para a consultoria de imagem foi perceber o potencial comunicativo que a nossa imagem tem. Então, eu vejo, primeiro, o poder enquanto comunicação, e essa comunicação estar muito alinhada com a nossa essência, com os nossos valores, sejam eles no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. E no segundo momento, o que me fez assim abraçar e criar os dois métodos é elevar a profissão para um campo mais científico, porque me incomodou muito também no início da minha carreira a associação com certo amadorismo, alguma profissão do tipo, a pessoa acha que tem bom gosto, que tem senso estético e vai ser consultor de imagem. A pessoa precisa só, né, saber escolher e tal para poder ser um bom profissional. Não, a gente tem que saber dominar os códigos visuais, a linguagem visual, a Gestalt, que é tão usada também na psicologia, né? Verdade. A neurociência, enfim, porque é a partir do nosso cérebro, das conexões, da interação, de todo aquele sistema límbico que a gente tem, que a gente forma as famosas primeiras impressões. Coincidentemente, eu até falei disso hoje de manhã no post que eu fiz, porque, Dri, o nosso cérebro, desde os nossos ancestrais mais primitivos, ele foi preparado lá dentro do seu sistema límbico para duas sensações básicas: o prazer e o medo. O prazer diante de uma figura ou diante de uma situação que é agradável para você e você quer continuar ali interagindo com aquela figura, com aquela situação, com aquele contexto, ambiente, ou algo que te causa estranheza, que é o medo, que faz com que você tenha a reação de fuga para poder sobreviver. E foi exatamente por conta desses dois sentimentos que são básicos e que são tão instintivos que nós estamos aqui hoje evoluídos enquanto espécie, enquanto Homo sapiens. E quando a gente fala da imagem, hoje, por mais que a gente tenha todo um aparato no cérebro, que é o nosso córtex visual, o córtex visual é a parte mais inteligível da gente, né? A parte mais inteligente, aquela que racionaliza, que tem a coordenação motora, que tem a fala, que são habilidades muito nobres e que só o Homo sapiens é que detém. Mas até hoje, com todo esse aparato sofisticado cerebral que nós temos, nós ainda somos regidos pelo prazer e pelo medo. É daí que vem É o instinto, né? É o instinto. É daí que vem o neuromarketing, é daí que vem a parte de até as descobertas mais recentes da neurociência. Tudo hoje em dia que gira em torno de neurolinguística é baseado nisso. E no Persona, no Facetele, a gente trabalha o que eu chamo de neuroimagem. Então, os dois saíram desse campo do amadorismo, do achismo, que sempre me incomodou muito. Não estou querendo generalizar, né? Lógico que tem gente muito séria no mercado, mas quem vê de fora um profissional que ajuda pessoas a fazerem compras e se sentirem mais adequadas, digamos assim, podem levar para um campo mais simples, quando na verdade é algo muito complexo. É você dominar todo esse aparato de linguagem visual e esses códigos que podem não ser responsáveis pelo que o outro pensa, mas ajudam muito a você a só emitir aquilo que você quer. E não se trata também de uma manipulação da imagem, né? A gente não usa a consultoria de imagem para algo que não seja verdadeiro, porque uma crítica é essa, então quer dizer que você está manipulando as outras pessoas a pensar naquilo que você quer? Não, gente, não tem nenhum pecado nisso em a gente extravasar características que são genuínas, porque a grande dor dos clientes que procuram uma consultoria de imagem é exatamente a desconexão entre quem elas são e que elas têm certeza desses atributos de força, desses atributos genuínos, e a resposta que o espelho dá para elas todos os dias. Essa desconexão entre quem eu sou, de fato, e como eu me vejo e como o outro me percebe, é que eu chamo de ruído de imagem. É uma comunicação que é parcial, que ela é incompleta sobre a...
E a consultoria de imagem te ajuda a contornar esses ruídos de comunicação visual e, diante de tudo isso, uma ferramenta de autoconhecimento, porque a gente só consegue comunicar aquilo que de fato a gente é. E para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que se conhecer muito. O início de um processo de consultoria de imagem é levar o profissional, é levar a pessoa física a primeiro se entender, para depois escolher, dentre esses atributos que são verdadeiros, aquele que eu quero colocar para fora. Então, voltando à sua pergunta, as aparências enganam? Se você quiser que elas enganem, elas podem enganar, né? Uhum. Justa o marketing pesado que determinadas celebridades fazem, determinados políticos, para poder manipular um pouco a imagem. Mas aí a pode enganar pelo lado da pessoa que está cercada desses ruídos de imagem. Ela não quer, mas a aparência dela está enganando quem está fora. Não chegou no seu potencial máximo. E depois, a primeira impressão é a que fica? É porque ela é determinada pela nossa camada intuitiva e mais primitiva do cérebro, pela amígdala cerebral que está lá dentro do sistema límbico. Depois que você olhou para alguém, no piscar de olhos, você já julga se é o prazer ou o medo que aquela pessoa está trazendo para você. E se é o medo que impera, o que, que vem junto com o medo? Aquela sensação de estranheza, eu não quero me aproximar, aquele estado popular que a gente tem, meu santo não bateu. E depois que chegar na camada mais sofisticada do cérebro, não tem santo que diga para você assim: aquela pessoa é bacana, aquela pessoa é uma boa líder, aquela pessoa é um bom profissional, porque a sua amígdala já decidiu. A mais primitiva acaba comandando a mais sofisticada, porque ela está ligada ao nosso senso de sobrevivência. Uhum. Que fantástico! E que interessante, que aula para a gente, né? Acho que não somente eu, mas muitos aí dos que estão assistindo conosco, né, não imaginava, inclusive até esses, né, que usam as aparências para enganar, eles primeiro, então, eles conhecem profundamente quem elas são, para elas entenderem o que que elas querem forjar exatamente e que impacto que elas querem provocar nos outros. Ou seja, eles são profundos estudiosos desses conceitos científicos e reações psíquicas e emocionais e sensoriais para aí fazer um manejo. E isso me faz pensar, Cris, trazendo um pouco para os líderes, né, que é muito o universo que a gente trabalha, pensando na consultoria de imagem, né? Que muitas pessoas, que eu já observei de uma forma até direta, tem até um certo preconceito, principalmente o universo masculino, como se eles tivessem investindo um pouco mais, né? Na melhor versão deles, fosse uma coisa um pouco fresca ou menos valorosa. Eu queria saber, tendo em vista, né? Essa poderosa ferramenta e essa construção que existe aí por trás de você comunicar a sua melhor versão através de orientações objetivas dirigidas, sabemos que os líderes estão vivendo pressões, estão passando por situações cada vez mais difíceis. Como que eles poderiam, de certa forma, tirar vantagem desse conhecimento da consultoria de imagem nesse momento, para que eles possam ter um posicionamento que de fato traduza eles na essência que eles têm? Certo. Bom, primeiro a gente tem que pensar que a imagem pessoal não é só comprar roupinhas, né? A gente tem quatro básicos dentro de uma imagem pessoal. A aparência é um deles, então, dentro da aparência, o que é mais importante é o rosto e o que ele carrega: cabelos, barba, óculos, maquiagem, adornos, sobrancelhas, os meus próprios traços naturais e como eu equilibro isso, se a força está excessiva ou se a suavidade também está excessiva. Para um líder, não é bom nenhum dos dois extremos, né, Dri? Você, como boa mentora, sabe disso, né? A suavidade demais, mesmo para o líder acolhedor, para a liderança humanizada, ele precisa de ter um pouco de... A própria palavra liderança já sugere, né? Um pouco mais de pulso e domínio da situação. E o extremo da força
já não é tão bem-vindo. E o que carrega esses atributos no primeiro momento é o rosto. Em especial nesse momento agora de contatos virtuais, que a gente vai falar nele daqui a pouco. Bom, mas a aparência tem, então, o rosto, claro, entra a vestimenta, e dentro da vestimenta, o tipo de tecido, as cores, o que a pessoa usa de acessório e tudo mais. Existe a parte também de comunicação, e com relação a esse aspecto, você e a Luciana Vianello já fizeram aqui uma live que foi muito interessante, falando sobre os perfis comunicativos do líder. Foi mais direcionada, foi fantástico. Foi mais direcionada para comunicação verbal, mas a gente tem que lembrar que a gente também tem um tipo de comunicação que é não verbal. A gente tem que pensar nos gestos, né? Um gesto muito incisivo é diferente de um gesto um pouco mais curvilíneo ou mais preciso. A gente tem que pensar na própria postura corporal, porque essa linguagem corporal também ela fala muito, então eu trabalho esse aspecto com os meus clientes. E a gente tem que pensar na comunicação não verbal, além do meu conteúdo, e a maneira como ele é dito, que aí a praia também muito relevante dentro do trabalho das competências comunicativas feito com a Luciana Vianello e outros profissionais aí no mercado. Então, eu falei de aparência, comunicação. O terceiro pilar é comportamento, porque comportamento também é imagem pessoal. E, falando de novo no mercado corporativo, hoje as soft skills, as habilidades interpessoais, elas têm sido mais valorizadas, aí é você que vai dizer, certo, Adriana? Muito mais valorizadas do que o próprio currículo em si. Não adianta a pessoa ser super capacitada, super cheia de cursos e graduações e pós no seu currículo, se ela não tem o principal, que são essas habilidades interpessoais. Então, a gente dessa polidez, desse cuidado com o espaço do outro. E o quarto pilar, que ele é o mais recente, mais contemporâneo, é o pilar da presença digital. E na presença digital é lógico que a gente tem os outros três ao mesmo tempo. A aparência, o comportamento e a comunicação, só que adaptados para o meio virtual, para esse contato um pouco mais distante entre telas, mas os cuidados são os mesmos. Falando agora em pressão de líderes, não adianta só a pessoa ser, ela tem que aparentar ser, e esse aparentar tem que ser condizente com a verdade dela, com a realidade dela. Então, quando eu recebo um profissional executivo, um empresário, um líder, a gente tem que pensar no estilo de liderança dessa pessoa. Porque é um casamento entre atributos que são pessoais, atributos que são meus, do meu DNA, da minha personalidade, e os atributos que a minha função dentro da empresa, dentro daquela corporação, me exigem. Então, a gente pode pensar nos códigos visuais disso daí para um bom treinamento de habilidades. Então, a imagem entra como uma ferramenta de posicionamento. Vou dar um exemplo. Se a gente tem uma pessoa que é jovem, gestora dentro de uma empresa, e ela precisa de demonstrar um pouco mais de força, de habilidade, porque está enfrentando objeções por conta da relativa pouca idade. De fato, ela é uma pessoa, uma líder jovem, mas ela recebe comentários e feedbacks de pessoas que questionam a capacidade dessa pessoa por conta dessa relativa pouca experiência, pensando em outras pessoas no mercado. É lógico que essa pessoa está com sangue nos olhos, né, Adri? Essa pessoa está assim, com muita energia, com muita disposição, garra, competência, comprometimento, e ela precisa alinhar isso. Existem alguns códigos que ajudam essa pessoa que está sob extrema pressão. Imagina, a gente tem líderes mais seniores que acabam enfrentando o desafio de serem mais humanizados, pessoas que estão ligadas com gestões, modelos de gestão mais antigos, mais conservadores e que agora tem que flexibilizar um pouco. Então, esse é um desafio, uma certa pressão também. Então, essa pessoa pode ajudar a comunicar essa acessibilidade, humanização por meio dos tecidos que ela usa, das cores do seu dress code. Se a empresa já está abrindo, né? Hoje a gente já fala assim, em pessoas que estão usando tênis no universo corporativo, que é muito legal, que ajuda bastante. A gente sai muito da caixinha nesse aspecto do dress code. Eu tenho clientes do Itaú que me falaram que o dress code lá agora é em cartilha. Vou como sou.
Olha que coisa. Mas diante de muita liberdade também, a pessoa fica muito perdida. Porque eu sou, mas olha, o como sou, É. se eu pudesse, eu Porque iria. o julgamento, né, ele sempre vai existir, né? Então é aquela coisa que você tem que sempre administrar a sua intenção, né? Porque se você não administra a sua intenção, você perde o controle mesmo. Pode, a liberdade, ela existe, você se revela quem é. Mas é como dizem, né? Diga-me como me enxergas, que eu te revelarei quem sou. É até o contrário da esfinge, né? Que eu me modulo de acordo com a sua expectativa. Então, e aí dá para a gente poder alinhar. Tem todo um conjunto desses códigos visuais de elementos de design. Adriana, linha, forma, cores, textura e volume. Para cada elemento que eu escolho para o cliente, desde a armação de óculos ao corte de cabelos, barba, vestimenta, eu penso muito em como casar isso e as mensagens que esses elementos de design carregam para atuar no intuitivo das pessoas, lá na amígdala de novo, no prazer ou no medo. A gente não precisa dizer assim, olha, hoje eu estou autoritária, né? Hoje eu quero mais autoridade, mais força. Não. As pessoas vão entender que naquele seu dia mais desafiador, você chegou firme. Ou hoje eu preciso de uma imagem mais acessível, mais visual. O seu visual chega primeiro. Ele chega ali com você, para depois você comunicar, passar a mensagem do que você está querendo. Ou seja, você está certa. Hoje as pressões são muitas, são diversas. O mercado vive um momento muito desafiador, uma crise, né, generalizada, e quem está sofrendo muito com a pressão desse momento, de fato, é quem está na linha de frente, são os líderes. E além de todo o conhecimento que eles já têm específicos da sua área, a imagem entra como mais uma ferramenta de posicionamento e de comunicação, né? Levando para esse lado. Ela vai entrar porque às vezes a gente fica muito perito naquela nossa área técnica e a gente tem que beber de habilidades que são acessórias, de áreas do conhecimento que estão no entorno para que a gente possa criar o nosso diferencial. Isso é muito interessante. Cris, isso que você trouxe é uma coisa assim tão completa e vasta ao mesmo tempo. Eu queria fazer um pouquinho assim de um passo a passo simplificado, traduzindo tudo que você falou aí agora sobre presença digital. Hoje todos nós, né? A maioria aí na esfera corporativa, a gente está conversando pela tela, seja né, do celular, do iPad, dos tablets, do computador, da TV, enfim. Então isso mudou totalmente, né? Nosso retrato 3x4 nunca teve tão famoso. Diga-se de passagem, desconheço quem adora a versão 3x4, né? Dá um frio na barriga, porque você mostra um recorte seu. E esse recorte agora passa a contar a sua história, né? Que eu acho que eu até li no seu site, fala isso, face telling, a história que o seu rosto conta. É muito linda essa frase, quero até te parabenizar para isso, né? A história que o seu rosto conta, isso é muito bonito. E se a gente pensa, é bonito, mas ao mesmo tempo também é muito perigoso ao mesmo tempo. Ou seja, nós precisamos ter autoconsciência para a gente se posicionar de acordo com a nossa intenção. Então vamos lá, a presença digital, nesse formato que estamos agora, eu queria que você passasse assim, dicas práticas mesmo, né, Cris? As pessoas que querem conhecer um pouco os seus vídeos aí, alguém que está aqui que ainda não conhece a Cris Alves, depois visita lá os vídeos, né, as lives que ela tem, ela é extremamente generosa em passar tudo. Mas vamos capitalizar um pouco para esse momento que ela está aqui conosco na Design. O que seria assim, o básico mesmo? Vou imaginar uma reunião com meus colegas, com meus pares, líderes, liderados. Estamos aí numa reunião média de 8 pessoas, que eu vejo que é um volume de pessoas que você tem ao mesmo tempo oportunidade, uma reunião de 1h30 para 8 pessoas. Então você vai ver e será visto. Vamos pensar que quem está aqui agora gostaria de amanhã, na reunião, já ir diferente, já ir de acordo com as dicas que o método Persona traz para nós. O
O que você recomenda, pensando em tudo isso aí de presença digital, de uma forma geral? Eu entendi pelo que você falou, que cada pessoa, então, terá o seu perfil analisado, terá seu detalhe, né? Se o rosto é de um jeito, o óculos é de um jeito. Isso aí é bem amplo, mas de uma forma geral. O que eu poderia fazer para amanhã eu arrasar na reunião que eu vou ter com meus clientes, ou com o meu time, ou com pessoas que são colegas de trabalho? Muito interessante sua pergunta. Além de consultora de imagem, especialista nessa área, também sou instrutora de outros profissionais. Então, eu ensino o método para quem atua no mercado. E uma coisa que eu tenho falado muito com meus alunos e minhas alunas é o seguinte: nunca o mercado esteve tão para a gente quanto agora. Porque se a, Verdade. se a nossa área Vocês estão, ó, nadando de braçada mesmo. Que bacana. se a nossa área de especialidade é o rosto, é lógico que a gente também analisa vestimenta e os outros fatores, mas agora que esse 3x4, como você disse, ele está muito em voga. E como que a gente pode dar o maior proveito disso? Bom, Adriana, o fato é que o nosso rosto é o nosso ponto de contato visual e afetivo com tudo e todos ao redor o tempo todo. Sempre foi assim. Só que quando a gente está no nosso contato físico, presencial, acaba que você se conecta com o outro, mas você tem um ambiente ao redor à sua volta. Você tem um fundinho de conversa de um grupo que está ali, você tem um estímulo visual de uma janela, você olha a vista que está ali fora. Olfato, né? Olfato. A gente está cercado de outros estímulos visuais que acabam dissipando um pouquinho esse foco que a gente tem aqui na interação com o outro. Quando a gente vem para a tela, para as reuniões, para quem atua já, né, na internet, divulgando o seu conteúdo por meio de live, stories, YouTube e tudo mais, até para essas pessoas esse tipo de trabalho ficou mais intensificado agora. E teve gente que estava dentro de empresas, tendo ali suas reuniões físicas lá dentro do seu escritório, e do nada caiu no colo com home office, com computador. Gente que gente que nunca abriu o Zoom na vida, o Meeting, teve que, de repente, lidar com o universo de coisas novas. Então, para muito além dos aspectos técnicos, porque lidar com as ferramentas, as plataformas digitais também pode ser complexo, né? Vira e mexe, a gente tem surpresinhas. Outro dia eu fui dar uma masterclass, acabou que bem na hora o Zoom me surpreendeu, limitando o número de pessoas para entrar quando eu tinha um pacote bem maior, aí foi todo mundo migrar para o YouTube, enfim. E no dia a dia acontece também. Ontem eu estava numa reunião com pessoas da minha associação em Nova York, a presidente não conseguiu falar, porque o áudio do computador dela deu um ruído horroroso, um eco. Bem na hora da reunião ela só conseguiu escrever. Mas o fato é que o foco fica muito aqui, olha, muito nesses aspectos. E tem gente que já evitava se olhar muito. Prestar atenção no espelho, por exemplo, né? Às vezes tem gente que vai lá no espelho, evita ficar olhando muito, no máximo percebe se tem alguma sujeirinha, se passou direito e vai embora. Porque esse contato com a tela aqui está forçando a gente a lidar com questões que a gente empurrava ali para debaixo do tapete. Não só mulheres, como homens também, né? Então, você se vê, pode ser um exercício forte, vamos dizer essa palavra, um exercício desafiador todos os dias. E diante disso, o que muita gente faz, Dri? Para continuar colocando ali a sujeira, entre aspas, debaixo do tapete, as pessoas têm desligado as suas câmeras no momento de fazer reuniões. E acaba que você fica com um monte de tela preta, com um monte de fotinhos e tudo, e você está só ouvindo a voz da pessoa. Então, gente, olha, já está muito difícil, né? E do aspecto humano, você retirou o cafezinho, o aperto de mãos, o abraço. Essa relação aqui, ela pode ser digital, mas ela também é humanizada, né? Ela é tecnológica, mas ela pode ser humanizada. E para humanizar esse nosso contato virtual, o que a gente tem que fazer primeiro? Não abrir mão de uma câmera ligada, porque a gente precisa, ó, olhos nos olhos. Eu preciso ver as mímicas faciais que a outra pessoa faz quando ela dá ênfase na fala dela. Não é só o tom de voz que colabora para isso, né? Eu preciso de saber o gestual dela, a energia que ela está empregando ali naquela reunião. Porque até a nossa energia muda quando a câmera está desligada. Ninguém está vendo
mesmo, né, Dri? Ninguém tá me vendo mesmo? Não vou nem... Porque tirou um cochilo aqui. Aí a pessoa vai e fala assim, Adriana, sua vez. É, Aí fica o outro lá te ligando, né? Olha, já tô ouvindo coisas dessa natureza, viu? pois é. Aí ninguém tá me vendo, eu fico aqui, ó, com essa postura. E na hora que é a minha vez de falar, a voz tá lá no pé, sem energia nenhuma, porque nem meu corpo colaborou para isso. Então, Uhum. primeiro, engajamento é câmera, olhos nos olhos, interagir com as pessoas. Você falou uma coisa, Adriana, a gente vai ver e ser visto. Depende, porque tem muita gente só vendo. A maioria não está sendo visto. Infelizmente, Não, né? traduz isso melhor aí pra gente. Conta isso melhor. Não captei. Tá desligada, você vê, mas os outros não te veem. Você não é visto, você só Será que é vê. uma versão atualizada do voyeurismo? Já pensou? Você É, fica ali só de butuca, né? Como dizia minha mãe aí, observando as coisas de longe. Olha, é complicado isso. E aí, qual a vantagem que você tem? Nenhuma. Tá na hora de você deixar claro aí como tirar vantagem dessa situação. primeiro, o que a gente acontece no ao vivo dentro de uma empresa? Você prospecta oportunidades. E para prospectar oportunidades, você tem que mostrar o seu trabalho. Se você está com a câmera desligada, gente, vai por mim. É o mesmo que fazer uma ligação de telefone ou gravar um áudio de WhatsApp. Reunião que acontece com câmera desligada poderia ter sido resolvida com telefone. Certo? Então, gente, como é que você vai mostrar o seu empenho no projeto? Como é que você vai mostrar a sua conexão com o time? Como é que você vai comunicar de maneira quente, acolhedora? Como é que você vai engajar, principalmente líderes? Gente, um líder que faz reunião com câmera desligada está cometendo um pecado gravíssimo. O que você acha, Adriana, como mentora de executivos e de líderes? A gente não combinou isso não, tá? Olha, Cris, eu super concordo com você. É difícil. Inclusive, eu também tive que quebrar esse paradigma, porque eu sou de uma linha de mentores que gosto do contato, eu gosto de ouvir o coração da pessoa bater. Eu sou muito sensorial também, gosto de sentir o cheiro da pessoa. Eu gosto de observar a pessoa, o caminhar dela. Quando ela entra no escritório, então, a primeira reunião que eu fui obrigada, porque uma coisa é você fazer, porque teve um inconveniente, um incidente. Mas a primeira reunião que eu fui obrigada, assim, a fazer, eu até falei com a pessoa, assim, ó, eu quero tentar, porque isso é novo para mim, eu vou ter que quebrar alguns paradigmas para ver se eu consigo te captar, te absorver, te pescar, te assimilar na intensidade que eu precisava. É claro que não é a mesma coisa, não será jamais. O grande desafio é, já que essa é uma realidade e cada vez mais presente, porque é menos custo, você tem com menos, né, locomoção, você ganha mais tempo para estudar mais, para se preparar melhor para as coisas, tem muitas vantagens nesse formato. A grande questão é como tirar o melhor dessa situação. E eu tenho visto os meus clientes, e é curioso que a parcela dos homens, eu vejo eles com mais dificuldade mesmo nesse 4x4 que as mulheres. Eu acho que a gente, né, assim, enquanto mulher, a gente já estava mais acostumada com selfie, aquelas coisas, então a gente já é, assim, um pouco mais descolada para isso. Eu observo, por exemplo, na mentoria, uma coisa muito curiosa. Eles não olham assim, alguns homens não olham nos meus olhos, sabe? E eu fico tentando catar assim na tela para ver se vai acontecer. Está tendo uma dificuldade, eu tenho estimulado muito isso, e estimulado, inclusive, que treine isso com a família, que treine, faça o happy hour virtual com família, com sobrinho, onde a pessoa se sente muito à vontade para treino. Eu acredito, Cris, que tudo para você melhorar na vida tem que ser treino, né? Live, por exemplo, é uma vertente que entrou na minha vida há pouquíssimo tempo, né? Eu acredito que não tem 50 dias que eu entrei no formato 3x4, embora aparentemente eu estou só aqui com você, mas eu sei que tem muito mais gente aí com a gente. Quero até agradecer vocês estarem nos prestigiando. E mais do que isso fica público, né?
E aí nós estamos sujeitos ao julgamento. E o julgamento, ele dá medo. E o medo, ele inibe. E aí, doutora Cris Alves, a gente quer que você salve a gente. Essa que é a verdade. Agora que eu tô com o desafio aqui da câmera ligada e você deu uma dica super legal, como é que a gente se familiariza com essa ferramenta? O pessoal, o lazer, o final de semana foi legal. O happy hour com a família, uma comemoração de aniversário, chamar um amigo para fazer videochamada, você já acostuma ali a se ver na tela. Sensacional isso daí, Dri. Mas aí vamos lá. Quando a gente fala em presença, é estar presente. Então, como é que eu faço esse estar presente? Até o meu tom de voz tem que comunicar isso. Primeiro, postura. Eu tenho que aquecer, gente. Porque quando a gente está em casa, e essa dica é para quem está no home office, tá, gente? Você toma um banho de manhã, você anda até a garagem para pegar o carro, depois que você para o carro, desce do Uber, você caminha, vai ao elevador, até que você senta para se reunir com o seu time, com a sua equipe, você já deu uma bela de uma aquecida, já encontrou pessoas no caminho, já deu bom dia, já teve conversas pequenas. Como é que a gente aquece? Gente, pode parecer ridículo, mas faz uma diferença gigantesca. Sai da cama, né? Dá uma corridinha no lugar para o corpo esquentar. Cante alguma música para suas cordas vocais se abrirem, principalmente quem mora sozinho. Porque quem tem família acaba conversando com a família na mesa do café da manhã, né? Então já tem com quem bater o papo. Mas se você mora sozinho, não entre numa reunião sem se aquecer fisicamente falando. Porque é claro que todo mundo faz um aquecimento técnico, né? Sobre o assunto e tudo mais. Mas faça um aquecimento físico, porque isso te dá um outro gás na tela, uma outra energia, uma outra postura, uma outra presença. Então, cuidados. A sorte, né? Um dos benefícios aí que a gente tem quando a gente está na tela é que o 3x4. Então, é uma coisa meio apresentador de telejornal, né? Da cintura para baixo, você não tá nem tão rápido, mas da cintura para cima você tem que ter um cuidado maior. Então, mulheres, não mulheres, né? Que tem muitas olheiras, dormiram mal à noite. Gente, o mínimozinho aqui, né, de cuidado com a pele, um batom que não precisa de ser tão colorido, mas se você vai se comunicar, um toque de cor na boca ajuda a transmitir a mensagem que você tem. Cores, evitar o preto, principalmente pela história do cansaço, o preto, até quem fica bem de preto, quem já fez cartela de coloração pessoal descobriu que o preto é uma cor que está na cartela, até para essas pessoas, aquela noite que você dormiu mais, o preto menos, quer dizer, o preto te derruba, ele aumenta as olheiras. Então, mas o meu guarda-roupa tem muito preto. Olha, lenço, um brinco, de cor, o próprio batom, um blushzinho para dar um ar de saúde, tudo isso ajuda muito. Depois, a gente tem que pensar também em como a gente envolve essa energia no nosso gestual. Evitem ficar muito congeladinhos, assim, né? Com a mão presa, que às vezes isso é até um gesto nosso de defesa. Quando a gente está em situação que não estava tão à vontade. Então, gente, olha, aqui na tela é como que dá uma aula. Utilizem as mãos para envolver quem está assistindo vocês, né? Quem gosta de esmalte colorido, dar algum acessório, algum anel, para poder trazer a pessoa na conversa contigo. Mas o principal Passar um perfume, o que você acha? Acho sensacional pra gente, porque o perfume também evoca sensações, né? Quando você passa um perfume que você fica querendo se cheirar o tempo todo, tudo é autoestima. O que te ajudar a entrar no flow, gente, tudo é bacana e a gente precisa separar esse tempo. Então, o tempo que você não está usando no trânsito para chegar até o seu local de trabalho, use nesse pré-aquecimento antes de entrar nessas reuniões. E lembre-se, por trás dessa tela existem pessoas. E como é que a gente vence a barreira da distância? Com o engajamento humanizado. E esse engajamento humanizado, ele exige, de novo, os 4 pilares. A aparência, o comportamento, que é a energia que eu estou envolvendo aqui, certo? A minha comunicação, o estilo de comunicação e como eu consigo trazer esse fluxo para a fala, dar as pausas necessárias, né? Se eu estou lá no Zoom, olha, chegou minha vez de falar, a gente levanta a mão, porque o que acontece muito também é a pessoa deixar o ruído aberto, o microfone aberto, aí tem um cachorro. Nossa! Esse aí é duro mesmo. Tem que ter uma atenção com esse áudio, né? Atrapalha tanto. A campainha que bate. Então, se não está na sua hora de falar, corta o áudio, deixa o áudio ali. Aí, eu quero intervir, levante a mão ou vai escreve no inbox, pessoal, eu gostaria de dar a minha contribuição.
E aí chega a sua vez. Etiqueta nos tempos digitais e virtuais, né? Uma nova etiqueta que surge e a gente tem que aprender isso. Exatamente. Ontem, nessa reunião que eu estava fazendo com os meus colegas de Nova York, meu te... Dri, parece Lady Murphy, chegou uma encomenda 9 horas da noite. Nunca chega, né? Mas... 9 horas da noite é hora de chegar a encomenda, Brasil. E aí, quando eu escutei o interfone, fui lá e escrevi: pessoal, acaba de chegar um pacote aqui na minha casa. Me dê licença por alguns minutos. Cortei o vídeo, o microfone, tá? Recebi. Quando eu voltei, I'm back. Agradeci o pessoal e tal, tô de volta. E aí, eles até recapitularam esse pedacinho de conversa que aconteceu enquanto eu estive ausente da reunião online. Ou seja, gente, a gente cai na tentação de simplesmente levantar e sair como se ninguém estivesse vendo, né? Vai que, por mais que a sua câmera esteja desligada, alguém pergunta: e aí, Cris Alves, o que você acha de tal coisa? E você tá lá no banheiro, foi buscar uma água na cozinha e tudo mais, enfim. A gente tem que avisar, toda e qualquer situação. Quero falar, eu vou sair, tô de volta. Você comunica com as pessoas que estão ali se reunindo com você. Cris, esse último ponto que você trouxe aí pode até parecer simples, mas eu achei essa forma tão didática que você trouxe sensacional, porque os imprevistos fazem parte da nossa humanidade, da nossa vida, sobrevêm a todos e o tempo todo. Tanto, né, enquanto a gente estava com condições de ter esse contato do dia a dia, como agora também. E o que eu vejo é as pessoas estão assim, como a gente está partindo do princípio meio que a gente, né, não sabe quase que de nada, muitas pessoas estão assim, sem saber ousar e sem utilizar as regras do plano tradicional, do corpo a corpo, do 1 a 1 pessoalmente, ou com um grupo maior, e trazer isso para a realidade. Então, eu achei sensacional, porque imagina aquela pessoa que, por exemplo, está na reunião e precisa ir ao banheiro, uma reunião normal, dá licença, eu preciso ir ao banheiro. Então, eu vejo que as pessoas estão com muita vergonha e muitas gafes que estão acontecendo nessas reuniões estão mais relacionadas à vergonha, porque não precisa contar o que vai fazer no banheiro, né, Cris? Basta falar. Precisa ir ao banheiro, volto já, volto em 3 minutos, volto em 5 minutos. Então, essa comunicação aí é uma coisa muito efetiva, muito importante e, de fato, extremamente necessária. Porque se você está numa reunião de um grupo menor, que é o que a gente está falando, porque essas mega conferências aí, ok, eu acho que é até uma outra regra, um outro signo, um outro código, né, de relacionamento. E também a questão da preocupação, Cris. Você falou de levantar a mãozinha, mas vamos imaginar que a gente está numa equipe que as pessoas não têm muito esse trato, essa educação. Como que você consegue não cortar tanto o outro, mas ao mesmo tempo falar, mas sem mostrar que você está brigando por espaço? Eu estou vendo isso acontecer também. Porque aí aquela pessoa que foi deixando bonzinho, vai deixando, no final ele não faz nada. Como que você corta com elegância para você falar o que você quer falar? Por exemplo, dá uma sugestão para gente. Quando eu falei da mãozinha, tem tanto a ferramenta do acenar, do levantar a mão mesmo, Sim. como fazer movimento. Aí a vantagem da câmera ligada é, de fato, é que nem criança na escola. Olha, ontem aconteceu isso muitas vezes. Éramos 7 pessoas na reunião, olha, levantaram, até a presidente levantava a mão quando era a vez dela de falar. Então, o gesto já sinaliza, o escrever lá na caixa de bate-papo. Pessoal, assim que possível, eu gostaria de dar uma contribuição na reunião, né? Eu gostaria de pontuar uma fala. Também é uma possibilidade. Agora, por isso, Dri, as pessoas se esquecem muito das pausas, né? A pausa, eu já falei isso aqui em outras lives, lá na série da presença digital que a gente fez no meu perfil. A gente acha que o outro compreende a gente só quando a gente está falando, né? E a gente engata uma primeira porque a gente quer inundar aquela pessoa com tudo que a gente tem para transmitir e tudo mais. Mas quando você está falando, é na pausa
que o interlocutor assimila aquilo que você acabou de falar. Então, gente, como etiqueta, netiqueta, principalmente, isso é muito bacana no ao vivo, no presencial, no físico, mas é mais legal ainda na presença digital. Por quê? Se você dá pausa, se o colega de trabalho dá pausa, se todo mundo faz pausas, você dá o espaço para que o outro também intervenha. Então, a comunicação não é só sobre o que eu falo, né? É dar espaço para o outro também falar e me compreender. Como diz a Lu, o slogan da Lu, que é muito legal, para ser ouvido, para que as pessoas te ouçam, te compreendam. Nossa. A Lu deu uma passada aqui, eu acho que ela tá aí com a gente. Cris, teve uma pessoa que deu uma dica tão legal que eu quero que você comente. O nome dela é Beth Fonseca. Super conheço a Beth, uma graça ela. Nossa, a educação, ela foi minha cliente em várias empresas, inclusive na TIM, na Gerdau, várias outras. Na verdade, e ela está falando assim, gente, o que você acha? Por que não faz os combinados logo no início da reunião? Olha que legal. Então, vamos lá, Cris, vou imaginar que amanhã quem nos assiste é o host ou o head dessa reunião. É a pessoa principal que tem a obrigação de fazer os combinados. Então, vamos fazer uma reprise aqui de 2 minutos, um sumário, na verdade? O que a gente combina para a reunião amanhã ela ter mais fluidez, né? Estar mais em processo de flow e, consequentemente, vai provocar mais insights, mais engajamento e tudo que a gente tem buscado aqui hoje. Pessoal, eles têm colocado as dúvidas, gente. Quem tiver dúvida, coloca na caixinha de perguntas aí que a gente responde, tá? Mas vamos lá, os Mas combinados. tem tanto tempo assim também não, a gente tem 12 minutos. Tem vontade de ficar 2 horas conversando com você. Pois é. Uma live boa, é impressionante, né? É muito Pois rápido. é. Eu ainda tenho umas 12 perguntas para te fazer, então... Meu Deus. Vamos lá. Então, assim, é interessante fazer o combinado. Por exemplo, nos meus cursos eu faço os combinados, que é uma coisa muito parecida. O que a gente tem que evitar? Notificação de celular perto, o barulho incomoda, tem celular que é muito alto e a pessoa que está do outro fechar o WhatsApp do computador, né? Eu também, às vezes, eu fico ouvindo, eu falei, Jesus. barulhinho, toda hora que chega uma notificação. Gente, tudo que está ao seu redor que possa criar ruído, bloqueie. Até mesmo se você vai fechar o seu áudio, coloque o celular no modo avião, feche o WhatsApp do computador, porque isso, a pessoa que está lá conduzindo a reunião, ela está no auge do raciocínio dela. Ela está expondo um ponto de vista, um conteúdo, e de repente, gente, a pessoa já perdeu a linha toda que ela... É a mesma coisa do ao vivo. E você também... Ponto do insight, né? E você também cai na tentação de conferir aquela notificação, porque o celular está no seu colo, o celular está fora do campo da câmera e você acha que ninguém está vendo. Mas as pessoas estão vendo. E cada vez que a gente está focada num assunto e a gente sofre uma distração dessas, isso é uma pesquisa científica da Universidade da Califórnia. A gente leva 20 minutos para voltar àquele ponto de atenção que a gente estava antes. Eu estou aqui conversando contigo. Se meu celular está aqui do lado, apitou uma mensagem do Instagram. Fui lá olhar, putz, mais 20 minutos até eu voltar naquele nível que eu estava com você de atenção antes. Então, eu penso que isso é um comunicado, um combinado importante. Combinado como vai ser para a reunião, para fazer intervenções, como cada um vai dar a sua contribuição. A pessoa que não está podendo falar, eu penso que ela pode, olha, mencionar, estou com dificuldades no meu áudio, minha contribuição hoje vai ser por escrito, mas deixe que os outros interajam com você, gente. Por exemplo, o Zoom, o Google Meet, né? Dá aquela tela que todo mundo fica aparecendo ao mesmo tempo. Aquilo é uma maravilha, gente. Porque quando alguém está falando, você percebe o nível de atenção do outro, você tá ali vendo as carinhas de todo mundo interagindo. Então, essa é uma questão, como vai ser fechado, o tempo, se há um tempo delimitado para cada um fazer a sua contribuição, isso é importante. O gravar ou não a reunião, se vai ser permitido, o compartilhamento de tela. E outra questão também que eu vejo, Dri, que mata muita gente, é o tal de printar a tela e tirar a foto bem na hora da reunião. E pior que tem gente que acha que quem está do lado de cá não está vendo, né? Você já estava numa reunião toda hora. Falei, Jesus Cristo, não tem que ficar rindo assim, porque se eu tiver na hora de olho fechado, vai ficar horrível. Olho fechado. Às vezes quem está conduzindo a reunião está lá falando, e quando a gente está falando, ó, a gente faz muita
né? Eu mesma faço demais. A pessoa que saiu Nossa. falando, a está lá fazendo careta e tudo mais. Ou então, coitado, acaba que a pessoa estava com o cabelo desgrenhado na hora. Gente, não façam isso durante a reunião. O combinado que o condutor tem que fazer é isso. Olha, tá proibido printar foto, tirar foto. A gente vai deixar para o final, quando todo mundo estiver ciente. Porque tem gente que não avisa, vai lá e posta também sem avisar. A pessoa, reunião do time hoje. Hoje a Não, e reunião do... detalhe, né? A pessoa só posta a foto que ela tá linda, né? E aí os Exato. outros, eu já vi isso, todo mundo destruído. Gente, cadê a ética? Tem que pedir autorização, né? Para ver se, pelo amor de Deus, nossa, está acontecendo muito mesmo. Fantástico você ter abordado essa dimensão. Até onde nós temos o direito de invadir esse espaço do outro e arrancar dele, né, as imagens, os momentos e às vezes momentos que não são tão agradáveis. A gente está aqui na live, nós estamos discutindo temas, nós temos um certo nível de controle. A gente está conversando espontaneamente, mas a gente tem algum controle sobre o que a gente está falando. Mas tem uma reunião que, por exemplo, você não tem esse controle, porque a reunião começa de um jeito e de repente, e aí, gente, nós vamos demitir fulano ou não vamos? Cadê o controle? Você fica enlouquecido, o outro também, e um começa a chorar. Gente, né? Cadê o código de sigilo? Eu penso que os códigos de conduta, todos das empresas, precisarão ser remodelados e rapidamente, antes, né, que reste mais mortos que feridos, né? Verdade. Cris, eu quero falar duas coisas. A primeira é mais uma dica que eu ia conversar um pouquinho com você sobre transição de carreira, porque realmente, gente, a Cris, eu assisti uma live dela que ela fez há uns 10 dias. Ela tem uma história de transição de carreira excepcional. Ela tem uma live sobre isso, tá lá no Persona aí, que é esse perfil que vocês estão vendo. Vale super a pena ver, porque vocês conseguem. Eu queria que ela contasse um pouco disso, mas fica para outra live, para outro dia, né? É uma história linda. Só quero que vocês, tendo oportunidade, aproveitem disso, porque assim é uma história de muita coragem, muita abnegação, muita fé na vida, muita determinação, renúncias, conquistas e eu acho que isso vale a pena porque serve para uma inspiração assim no espectro mais amplo. Então é só para dar a dica, eu nem vou te perguntar sobre esse assunto porque não vai dar tempo. Agora o que eu queria saber porque eu adorei aquilo ali, eu quero até assistir novamente. De tão gostoso que foi aquela live assim. E foi uma live muito acolhedora ao mesmo tempo, né? E o que eu queria ver com você, Cris, aí a gente partindo para os minutos finais, o poder que a consultoria tem, que as percepções têm, que todo esse conjunto de coisas, né? Você envolve psicologia, até psiquiatria né? A anatomia, seja do rosto, do corpo, é uma coisa muito completa mesmo. A própria Gestalt, né? Que é algo fantástico e uma forma de se perceber o outro, né? Cada um passa a perceber o outro até sobre um viés. E é sobre o viés que eu quero falar com você. Tendo em vista, né, Cris, que, poxa, os padrões de comportamento, de vestimenta, de estilo, os vieses inconscientes, né, os grandes preconceitos na corporação. Como que você acha que a consultoria de imagem, tendo em vista a diversidade, tendo em vista a empresa ser mais plural, como que o seu trabalho pode contribuir para, de fato, decepar de vez estilos, comportamentos que são extremamente centenários, obsoletos, que não deveriam mais fazer parte da nossa realidade, mas a gente ainda segue julgando o outro com essas referências arcaicas. Queria que você falasse um pouco disso, que eu acredito que a gente vai aproveitar bastante também. Um pilar do meu trabalho é a diversidade. A diversidade de pessoas mesmo, né? Dentro do conceito de inclusão, de trazer o diferente, de pensar naquelas pessoas que, de certa maneira, ou de todas as maneiras, constituem minorias. A gente tem que pensar nessa questão da diversidade. E a diversidade para o olhar. É um assunto também que foi uma tônica muito recente no meu perfil, que é
você retirar o seu olhar, o seu gosto que foi construído por questões temporais, questões circunstanciais, sociais e tudo, e mergulhar no universo do outro. Então, se você se policia no seu dia a dia para que você não queira que o outro se comporte, se pareça, ou que tenha escolhas estéticas parecidas com as suas, e entender que a gente vive, né, num campo aí cheio de opções e que cada pessoa tem o direito, né, a chance e, mais do que isso, a liberdade de ser quem ela é. E se não está ferindo o espaço de ninguém, a gente tem que olhar para a diversidade como um fator de muita beleza mesmo, né? O belo. Como é que a gente tem essas nuances e se orgulhar? Olha, não é para mim, mas não colocaria em mim essa escolha, eu não faria essa escolha estética, mas eu respeito muito quem faz, né? A pessoa não precisa estar enquadrada. Aí eu gostaria só de um conceito para fechar, Adri. Existe uma diferença muito grande entre a adequação da imagem, né? E o enquadramento da imagem. Porque a consultoria de imagem tradicional, o que que ela faz, gente? Ela tenta enquadrar as pessoas no que é considerado elegante. Esse conceito arcaico aí que você disse, Dri, sabe? Determinados. O tal do guarda-roupa básico. Peças que toda mulher tem que ter. Um escarpão nude, um blazer preto. Gente, isso não existe. O tal do A guarda-roupa. pessoa odeia salto, por exemplo. Em casa eu tenho uma que não usa por jeito nenhum. Em 2020, você não pode falar em itens tem que ter. Porque cada um é que sabe o que que a pessoa tem que ter. A diversidade começa por aí, né? Isso é uma linguagem antiga. Em 2020, gente, a gente ainda fala que tem chaves que toda mulher tem que ter. Não existe isso, gente. O cabelo, enfim. A adequação é da pessoa para o universo dela, para os valores dela, é como ela se sente bem. A adequação é para mim, para o meu corpo, para o meu universo. Não, quando a gente tenta impor padrões estéticos e essa adequação tradicionalista e essa elegância que muita gente prega, a tal da elegância, muitas vezes, ela encaixota as pessoas. Então, e não tem nada de diversidade nisso aí, não. E até fazendo um gancho, falta um minuto, mas tem uma frase que eu acho também que a gente tem que tirar do dicionário, eu acho ela tão feia. Esses dias eu vi um gestor falando isso, que faz o maior sentido o que você acabou de dizer. Fala assim, ó, fulano, ele é assim porque ele tem berço. Falei, Jesus Cristo, não acredito que eu estou ouvindo isso. O que é berço? Berço é o que eu sou, é o que eu nasci, é a história que eu carrego, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, porque na diversidade inclui expressões totalmente contaminadas que a gente foi acostumado a falar, mas está na hora da gente ouvir e fazer um self-correction, né? Opa, peraí, deixa eu eliminar isso daqui. E aí, Cris, excelente isso que você disse, assim, se eu for para resumir numa frase, essa questão aí que foi sensacional, enquadrar e adequar. Ou seja, adequar eu vou atender ao meu desejo, o que eu espero. Eu quero passar que eu sou sensível, eu quero passar que eu sou forte, eu quero passar que eu sou leve, que eu sou poderosa, ou que eu sou isso. Enfim, eu comunico isso e eu vou ter uma assessoria que vai me ajudar a transmitir isso, né? Eu queria, Cris, nesses últimos 30 segundos que a gente tem, primeiro, super agradecer esse aulão que você deu para toda a comunidade da Dasein que está presente. Tem muitas pessoas aqui. Vou falar rápido para não ter a falta de educação de cair na cara, que é muito feio, né? E a Edilene, minha prima, a Choices Consultoria, está aqui. É muita gente que está falando que você é sensacional e tudo. E eu queria que você usasse seus 30 segundos aí para mandar uma mensagem curta e a gente combina uma outra oportunidade de estar aqui de novo, porque é um mundo de histórias para contar e dicas para compartilhar. Bom, pessoal, mais uma vez obrigada pelas interações e dizer que eu estou aberta para essa troca, né? E hoje, coincidentemente, eu li uma frase de manhã que é a seguinte: a mudança é uma porta que a gente só abre por dentro. O dia que você se sentir preparada para abrir essa porta por dentro, então conte com a gente nesse caminho aí, né? Nem que seja para trocar uma ideia no inbox do Instagram, tá? Gente, não precisa falar mais nada. Nossa, que frase linda, profunda, e é com ela que a gente encerra essa quinta-feira e que amanhã você coloque em prática aí o to-do list que a Cris acabou de passar. Gente,
quinta-feira maravilhosa para todos vocês. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Um beijo. Valeu, Cris.